vivência, no nosso dia a dia, a esposa do pastor. Fique de pé, irmão Valério. Os irmãos que não conhecem a senhora não conhecem. Essa bênção aqui, que nos fez tanta falta, né? Ela, eu acredito que a igreja está com 50% da saudade sanada. Mas 50% quando o pastor chegar e faz o sim. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Valéria, do pastor. Foi um casal que nos deixou muito saudoso esse dia, foi, irmã Valéria? Não lembrávamos de vocês, o coração da gente fervia. Deus abençoe. Fico feliz de ter a senhora conosco. Amém? Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 21 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 21 ao 26. Amém? Está projetado aí, galera? Certo. Diz assim: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, e dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos da Noaína. Ainda o verso 40, para encerrar essa leitura, diz assim: e levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se à praia. Então, meus irmãos, uma leitura, acredito que bem conhecida dos amados irmãos, e mostra aqui, meus irmãos, desde já o apóstolo Paulo sendo escoltado aonde receberia uma audiência com o imperador, visto que ele era cidadão romano, acusado pelos judeus. Ele apelou a César, ao tribunal de César, e como ele pediu ao tribunal de César, já visto seu direito como cidadão romano, que não poderia ser julgado e nem condenado em outros tribunais, tinha como último recurso apelar para César. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele, enquanto estava a caminho de Roma, dentro de um navio, ele notou que o tempo não estava propício para a navegação e aconselha ao comandante que escoltava ele, dizendo: olha, não é bom que a gente atravesse até Roma, vamos parar numa ilha e esperar esse tempo mal passar. E o comandante, não dando crédito a Paulo, segue de viagem. Meus irmãos, Paulo, ele estava em uma situação difícil, um vendaval na vida do apóstolo Paulo também era instaurado naqueles dias. Haja vista que o apóstolo Paulo, ele não cometeu nenhum pecado para que ele fosse condenado pela justiça comum, ele apenas estava pregando a palavra de Deus.
Mas a Bíblia é nítida e clara quando diz que até nesse momento de o cristão fazer o bem, praticando o que é devido a Deus, também há tempestade que ele vai ter de enfrentar. Não só estamos sucintos à tempestade na nossa vida, como Deus ele permite que atravessamos por ela para o crescimento e para o propósito de Deus na vida de cada um de nós. E abordaremos, meus irmãos, esse versículo bíblico com o seguinte tema, as âncoras do cristão. Então, meus irmãos, Paulo, ele, dado momento, nota que o navio iria se partir. Já havia muitos dias que o navio estava no meio do mar. Aconteceu um vento muito comum naquela parte do globo, no mar Adriático, que é um vento chamado vento euroaquilão. É como se fosse um vento, uma tempestade no meio do oceano, que dificilmente os navios, quando encontram com essa tempestade, eles escapam ilesos. Os que não afundam chegam na margem da praia depois que atravessa essa tempestade muito arrasado, muito danificado. Então encontraram com esse vento no meio do mar, de forma que os marinheiros remaram, fizeram tudo o que puderam. Em determinado momento eles tiveram que jogar tudo o que eles traziam, as mercadorias que eles iam trazer, tiveram que jogar tudo no mar. E o pavor da morte era tão grande, que chegou um momento que eles desistiram até de se alimentar por medo. A morte era iminente. O barco estava vazio de mercadorias e ainda assim o barco ele estava sucinto a naufragar. E no meio de uma tempestade dessa magnitude, um anjo do Senhor aparece para Paulo, não é? O anjo do Senhor aparece para Paulo e diz a ele: olha, você não vai morrer. Eu vim aqui trazer essa mensagem para você, que você não vai morrer. E dá as coordenadas para o apóstolo Paulo que ia acontecer depois da tempestade. Você vai aportar numa ilha, vai acontecer isso, você vai ainda comparecer diante do imperador, porque isso está no projeto de Deus, isso é necessário acontecer, porque no meio desse trajeto Deus vai fazer outras coisas maiores. E essas palavras, irmão, foram ditas a Paulo, ele estando num navio, aonde? No meio do mar, aonde? No olho do furacão, acompanhando aqueles presos ali, e todos estavam tão assombrados que faziam dias que não se alimentavam. Quando Paulo recebe esta palavra do anjo do Senhor, acontece isso que lemos, ele encoraja os amigos dele e fala para os comandantes da tripulação: olha, se você tivesse me ouvido quando eu disse que nós não deveríamos enfrentar esse vendaval, nada disso teria acontecido. Agora, por causa disso, o navio vai afundar, mas nenhum de vocês vai morrer, porque Deus me deu a vida de vocês. Portanto, tenham bom ânimo, mas veja só uma palavra de ousadia, uma palavra ousada no meio de uma tempestade. E aí, será que eu e você teria essa calma de se levantar, de comer? E Paulo disse: não, vocês comam, e a partir de agora a vida de vocês toda vão ser salva. E tinha ali junto vento, tinha ali tempestade, tinha ali força das ondas, tinha ali um barco sem controle, nada remava. E Paulo disse: Deus está no controle e me deu a vida de todos vocês. Somos desafiados, irmãos, quando lemos essa mensagem, quando abordamos sobre as âncoras do cristão. E essas âncoras que Paulo ele lançou, não naquele mar, os marinheiros lançaram âncoras para que o barco não fosse despedaçado pela corrente das ondas, mas ele ficava estável, de forma que
eles esperavam que aquela tempestade cessasse, para que o pavor da morte cessasse. Mas Paulo, ao contrário de Marujos, ele lança algumas âncoras no campo espiritual. Não é? Depois que ele recebe aquela mensagem, âncoras espirituais de Paulo foram lançadas não no mar, mas na fé, alicerçada na fé. Então a primeira âncora que o apóstolo Paulo lança no mar da vida é a âncora da promessa de Deus. Não é? A Bíblia ela vai dizer, onde lemos, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E este Deus que deu todos os que navegam contigo. Isso nós vemos em Atos 22, de 23 a 24. Então, quando Paulo ele recebe essa palavra, ele lança a sua primeira âncora, a âncora da promessa de Deus, que ele não morreria. Muitos de nós ia recolher essa âncora e aguardar: será mesmo que Deus vai me guardar no meio dessa tempestade? Mas o apóstolo Paulo, ele creu. Ele botou na mente e no coração dele de que Deus não brinca com a palavra dele, Deus não brinca com a promessa dele. Porque, meus irmãos, sabemos que um caso parecido, não é? Em Romanos capítulo 4, versículo 20 a 21, diz o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, essas promessas de Deus, elas são uma âncora para nós. Deus promete a Abraão: olha, você vai ter um filho, sua mulher já é idosa, o ventre ressecado, não tem mais óvulos para fecundar, mas eu vou dar um filho a você. E Abraão creu. E quando Abraão crê em Deus, nas promessas de Deus, ele gera Isaac na fé. Então, vemos aqui, meus irmãos, em situações difíceis, as âncoras da vida do apóstolo Paulo foram lançadas ao mar. Então, quando ele crê na promessa, quando ele crê na palavra de Deus, ele não duvidou e ele lançou essa âncora ao mar. Então temos aqui esse exemplo de Abraão. Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele creu quando Deus pediu Isaac. Quando Deus pede para sacrificar Isaac, Abraão também creu que o Deus que prometeu a ele não deixaria de cumprir a sua promessa. Portanto, ele ofereceu com a esperança de que Deus ia ressuscitar Isaac depois do sacrifício, ele ia descer de mão dada com ele. Então, quando Deus fala, Deus se responsabiliza. E temos de lançar essa âncora ao mar, no meio dos temporais, nos meios das lutas, em meio às dificuldades. A âncora da promessa de Deus, ela permanece intacta na nossa vida. Ela permanece firme, alicerçada de nós para Deus, de forma que as ondas do mar não nos destroem. Não é? Sabemos, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, a glória de Deus por nós. Vemos também aqui, meus irmãos, em segundo momento, Paulo lança a âncora da presença de Deus na sua vida no mar da fé. E essa âncora segura Paulo para que ele não naufrague com medo do que iria acontecer em seguida. Em Salmo 23, no versículo 1, no Salmo 23, o número 1, ou verso 1, porque Salmo é um hinário: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Paulo, quando ele lança essa âncora da presença de Deus, ele sabia que no meio daquela tempestade
não ia faltar o conforto de Deus e a proteção de Deus. Temos também um exemplo muito clássico na Bíblia, onde José, ele tem a presença de Deus na sua vida mesmo no Egito. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor estava com José e ele tornou-se um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Está em Gênesis 39, versículo 2 e 3. Então a presença de Deus na vida dos seus servos faz com que eles triunfem. Paulo tinha essa certeza que poderia faltar tudo, mas a âncora da presença de Deus na vida dele lhe assegurou estabilidade no meio do caos. Então vemos, meus irmãos, duas âncoras lançadas na vida espiritual do apóstolo Paulo: a âncora da presença de Deus e a âncora da promessa de Deus que ele não morreria, né? Então temos, meus irmãos, a certeza que Paulo ele foi fortalecido, o seu barco emocional, o barco da sua vida estava estabilizado em âncoras poderosas, não é? Deus também, meus irmãos, ele prometeu não somente a Paulo, mas também a nós, não somente a José, mas também a nós, que estaria conosco no meio de tempestades cruentas, não é? Se nós formos ler Isaías 41, versículo 10, leremos o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou a destra da minha justiça. A Bíblia vai dizer ainda em Mateus capítulo 28, versículo 20, o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando Paulo lança essa âncora da presença de Deus na sua vida, também, meus irmãos, somos desafiados essa noite a lançar essa âncora, porque essa palavra de Deus, essa promessa de Deus também é para nós. Quando o Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação do tempo, Ele é o mesmo Senhor que mandou o anjo falar com Paulo que o mar não tragaria Paulo. Então, que possamos arrebentar o nosso coração na presença de Deus, na certeza que Deus não nos deixará só, que Deus não nos abandonará em meio à tempestade, não é? Paulo lança ainda outra âncora ao mar, o mar espiritual, o mar da estabilidade da sua vida espiritual, a âncora da fé. Paulo agora lança essa âncora depois que recebe aquela palavra de Deus. Vamos ver em Atos 27, verso 33, essa âncora da fé que Paulo lança na sua vida espiritual. Pelo contrário, Paulo lhe exortava a que comessem alguma coisa, dizendo: hoje é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum sem nada comer. Então temos aqui, meus irmãos, Paulo no meio daquela tribulação, que via seus companheiros ali 14 dias sem comer nada, já fraco, e Paulo toma a ousadia de mandar eles comerem, porque Paulo sabia que eles precisariam de forças para nadar. Então, se Paulo não tivesse essa expectativa de um livramento de Deus, Paulo ia também estar apavorado. Paulo também não ia comer nada, pelo contrário, Paulo disse: eu vou comer bastante pão, eu vou tomar aqui um suquinho, porque quando o barco encalhar, eu vou nadando para cá. Não é? Isso é uma âncora da fé estabilizada na fé de Paulo. Então a fé, meus irmãos, é uma âncora poderosa da vida do cristão. Se nós analisarmos, meus irmãos, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, vamos ver o que a fé
ela produz na vida de um servo de Deus. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então vamos ver aqui, meus irmãos, no livro de Abacuque, que o que sustenta o justo, o que sustenta o servo de Deus é a fé. E quando a gente temos a fé, essa fé faz com que a gente viva nela e por ela. E Paulo tinha bem estabelecido essa âncora da sua vida, não é? Quando vemos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a fé, essa âncora que nos assegura a proteção de Deus na nossa vida. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Também lemos aqui em Coríntios 5 e 7, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Então o apóstolo Paulo, ele, apesar de estar vendo o vento, apesar de estar vendo a tempestade, apesar de estar vendo o pânico, a fé de Paulo manteve ele estabilizado. A fé de Paulo manteve ele sóbrio. A fé de Paulo, a âncora que ele acordou, a âncora da fé, fez com que Paulo ele cresce no livramento de Deus. Vemos agora, meus irmãos, a quarta âncora que o apóstolo Paulo lança ao mar. A âncora da oração. Não é? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Então, quando Paulo lança essa âncora da oração, ele tinha certeza que Deus tinha cuidado dele. Paulo tinha certeza que essa âncora lançada no meio daquela ansiedade, no meio daquele agito, ele sabia que essa âncora podia resguardar a sua vida, porque Deus cuida dos seus filhos, porque Deus cuida dos seus servos. Daniel também, meus irmãos, ele passou por um momento difícil em sua vida. Quando ele ali é lançado, meus irmãos, na cova do leão. E Daniel, ele cria em Deus. Outros momentos difíceis que Daniel enfrentou, meus irmãos, em sua vida, e ele venceu pela oração. Vamos ver o que diz aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 6 e o versículo 10. O que Daniel tem a nos oferecer com seu exemplo sobre essa âncora da oração. Daniel, pois, quando soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa e, tendo as janelas abertas no seu quarto para Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e o que, irmãos? Orava e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então vemos aqui, meus irmãos, o nosso irmão e diácono Souza passou por aqui. Ele disse no versículo: em tudo vocês devem dar graça, porque é vontade de Deus. Imagina você dar graça aqui como Paulo no meio do furacão, e agora você ser convidado a dar graças a Deus quando o rei já tinha assinado o decreto. Para Daniel seria uma pena de morte. Ele continua orando com a sentença que ele seria jogado aos leões. E a Bíblia começa dizendo aqui que o edito já estava assinado. Quem orar, se prostrar diante de outro Deus, será lançado na cova dos leões. E a âncora de Daniel naquele momento foi a oração e a firmeza. Aprove Deus escolher protegê-lo, assim como escolheu Paulo.
Então, meus irmãos, temos esses exemplos bíblicos de que nós temos de lançar essa âncora nos vendavais que atingem a nossa vida. Sejamos, meus irmãos, convidados a orar. Veja aqui diz Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Não estejais inquietos por causa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela e com que? Esse maldizendo? Não, esse maldizendo não, é com ação de graça. Né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Então, meus irmãos, somos alertados pela Bíblia que nós não seremos isentos de tribulações, provações ou vendavais. Mas a Bíblia diz que mesmo nesses períodos devemos ter gratidão. Que nós devemos orar a Deus. Que nossa oração não seja oculta, mas conhecida diante de Deus. Que nossos medos, que nossas frustrações sejam conhecidas diante do nosso Deus. E mesmo em meio a temporais, a dificuldades, a Bíblia diz que nós não estejamos inquietos, que nós não estejamos apavorados, mas que quando nós nos dobrarmos diante de Deus, nós não sejamos, meus irmãos, audaciosos para estar reclamando porque Deus fez isso comigo. Mas eu estava andando em santidade e Deus permitiu isso na minha família. Deus permitiu isso no meu trabalho. Deus permitiu isso. Deus permitiu aquilo. E a Bíblia ela faz justamente ao contrário. Ela ensina justamente o contrário para nós. O que é que a Bíblia diz? Dando graça, oração, suplicando. E quando esse estágio acontece na nossa vida, a Bíblia diz que o segundo passo é: e a paz de Deus, que excede toda lógica, e a paz de Deus que excede todo o entendimento humano, e a paz de Deus que não provém de ninguém, mas provém do céu, Ele guarda nossos pensamentos, Ele guarda nosso coração, Ele nos blinda. E essa paz que temos quando somos desafiados na nossa oração a agradecer a Deus por todos os momentos na nossa vida. Então, meus irmãos, a quinta âncora que Paulo lança ao mar é a âncora da palavra de Deus, não é? Quando lemos aqui em Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando o apóstolo Paulo lança essa âncora da palavra de Deus na sua vida, Paulo estava assegurando essa certeza que Deus o guiaria, que Deus traria a sua luz, que Deus guiaria o seu caminho com a sua destra, porque Ele é fiel com a sua palavra, porque a palavra é luz para nós, porque a palavra de Deus ela é um guia para nós, que até no meio da tribulação não tem vento que apague a sua luminosidade na nossa vida, não é? Então, quando lemos isso aqui, meus irmãos, usar a palavra de Deus como um mecanismo de defesa no meio da tribulação, esse mecanismo, essa tática foi usada por Jesus quando ele enfrentou o diabo. Então, lemos, meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus fazendo uso da palavra de Deus para derrotar o diabo nessa batalha. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca. Então, meus irmãos, a âncora que o apóstolo Paulo lança é a certeza que a palavra de Deus é capaz
de cumprir o seu propósito. Porque o anjo do Senhor disse a Paulo: você não vai morrer. Importa que você compareça diante de César. E Paulo brinda o coração dele de que a palavra de Deus ela é capaz de quebrar os ardis do diabo, os ardis do medo, não é? Então, quando temos isso, essa aplicação na nossa vida, podemos ver aqui no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Essa âncora, não é, da palavra de Deus na vida do apóstolo Paulo, mas também na nossa. A Bíblia diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa. Então a palavra de Deus é uma âncora, que ela nos ensina, que ela nos instrui, e ela tem a capacidade, meus irmãos, acima de qualquer coisa, de deixar o homem preparado para toda boa obra. Essa âncora que lançamos em momentos de dificuldade, de tribulação, é não esquecer que a palavra de Deus ela é um instrumento para nós, e ela vai produzir em nós o crescimento. Ela vai nos instruir quanto à justiça de Deus, que ela vai fazer com que o homem seja perfeito. Eu vou ser ousado em perguntar aos irmãos: o que seria aqui nessa terra um instrumento que a gente pudesse usar para tornar um ser humano perfeito? Com certeza a resposta dos irmãos aí que o Roberto não descobriu ainda. O homem pode ser educado, pode ser refinado, mas perfeito só a palavra de Deus. Perfeito no sentido de que ele se torna para o seu Criador perfeito. A palavra de Deus tem esse poder. Então Paulo, ele, naquele momento que ele crê na promessa de Deus, quando Paulo crê e lança essa âncora na certeza e na fé da palavra de Deus, Paulo estava sendo perfeito a Deus. Não teve vento, não teve tempestade, não teve pavor e nem fome que tirasse Paulo do propósito de ser vitorioso depois daquela tempestade. Porque Paulo sabia que ainda que a tempestade durasse, ele estaria numa ilha guardado. Ele estaria fora do perigo, porque Deus que prometeu, ele não pode mentir. Amém? Então Paulo lança a sexta âncora, a âncora da comunhão entre os irmãos. Lemos aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 27, versículo 35, o que a Bíblia diz: e havendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de quem? De todos, e partindo começou a comer. Então Paulo, ele, apesar de estar no meio do furacão, apesar do barco já estar sem leme, as velas não obedecer mais o comando do marujo, as correntes serem contrárias, Paulo estava lá, no meio dos irmãos, partindo pão e comendo. Muitas pessoas iam lá para dentro do porão comer escondido no meio. Outras pessoas talvez nem comessem, mas Paulo reúne todos: vamos aqui se alimentar, vamos comer. E naquele momento a âncora da comunhão fortaleceu a todos ali, não é? Então, quando temos a comunhão entre os irmãos, essa âncora na nossa vida, ela fortalece a todos, ela faz com que a gente permaneça unido. Meus irmãos, Jair, a convivência com meus irmãos, ela é uma âncora para me estabilizar também, porque através da união com meus irmãos vem consolo, através da união vem crescimento, através da união que eu tenho com meus irmãos, vem dividir as minhas cargas, os meus pesos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e aonde, irmãos? Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então não subestimem o poder da comunhão. Na natureza, bandos de animais que têm esse comportamento de andar imbatível, o sucesso dele é maior na caçada.
o sucesso da alimentação, o sucesso do bando é maior do que quando ele caça só, não é? Então, para nossa convivência na igreja, no meio dos nossos irmãos, assim como o apóstolo Paulo também usou essa âncora no meio da sua adversidade, ela serve para nós como um escudo. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então temos aqui, meus irmãos, uma aplicação para nós, não é? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que vai dar uma exortação quanto à âncora da comunhão. Tanto Paulo usou como para a igreja de Cristo hoje, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a recomendação do escritor aos Hebreus é que nós cultivemos esse modelo de nos admoestar uns aos outros, de nos aquecer, de nos exortar, de nos aconselhar, até que Jesus Cristo venha, porque esse costume vai permanecer, que os irmãos mais fracos, eles sejam equilibrados com aqueles irmãos que estão mais fortes espiritualmente naquele momento. Amém? Então a comunhão, ela é importante no meio dos nossos irmãos e no nosso meio. Naquele momento, Paulo optou por chamar aqueles irmãos, partir o pão, dando graças a Deus, ou seja, ele fez um mini culto no meio da tempestade. Quando a gente se isola, meus irmãos, da convivência, quando nós nos isolamos dessa quentura humana, a gente só tem a fraquejar, não é? Você vê na natureza que o leão ou outros animais predatórios, ele faz uma análise antes de atacar um bando. Ele analisa os fortes, os fracos, os velhos e as crianças e os animais jovens. Ali, aquele animal, antes de atacar, ele procura essa classe. Se ele vê que não tem um doente, se ele vê que não tem um jovem, ele vai procurar um velho. E ele afugenta os outros sadios e pega aquela presa mais fácil. Então, para esse tipo de atividade, alguns animais formularam uma linha de defesa. Os búfalos, eles circulam os seus jovens e cada um vira para o alvo que vai atacar. De forma que, se o leão quiser pegar, tem que passar pelo búfalo velho, pelo búfalo experiente. Os elefantes também têm essa mesma tática. E por quê? Isso não vai funcionar conosco. Será que a natureza tem alguma coisa a nos ensinar sobre isso, irmão? A Bíblia é muito enfática quando fala para nós sobre essa comunhão. E a Bíblia também vai falar, meu irmão, em certo ponto, sobre a âncora da obediência a Deus. Essa também é uma questão de nós analisarmos com cuidado, não é? Em Atos capítulo 27, versículo 31, tem a seguinte afirmação: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Paulo tinha a promessa que Deus deu a ele, que todo aquele que permanecesse no navio, até a ordem do apóstolo Paulo, todos eles seriam salvos. Mas os marinheiros primeiro quiseram descansar, tomar antes, e Paulo disse: se vocês desobedecerem, vocês vão morrer, vocês não podem se salvar. Então, essa obediência, ela seria juíza, não é? De a pessoa morrer ou viver. Se a pessoa obedecer, se aquele marinheiro ele não quisesse obedecer e pulasse ao mar, ele não se salvaria, morreria. Mas se ele ficasse, ele viveria. Então a obediência tinha um papel fundamental nesse quesito. Então vemos aqui, meus irmãos, outro exemplo vívido
de obediência à palavra de Deus. O exemplo que Noé nos deixou em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Aí eu pergunto aos irmãos: Noé, no final do dilúvio, viveu ou morreu? Viveu. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus, não é? Então, quando nós somos desafiados em analisar aqui, segundo Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 2, o que a Bíblia diz? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então somos, meus irmãos, desafiados a esperar na palavra de Deus, sermos obedientes em tudo que Deus passa através da sua palavra para nós. Se Deus mandou você ficar, fique. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus disser não vá, você não vai. Se Deus disser vá até a metade do caminho, você tem que ir. Uma vez Deus deu uma ordem a Jonas, vá até a Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele foi para Tarsis de navio. E se tivesse uma aplicação, ele voltou de Uber, dentro da barriga da baleia. Mas Deus foi misericordioso e deixou ele voltar ainda com vida, né? Mas Deus também fez ele experimentar lá o fundo do oceano, as correntes, o pavor da morte, para ele aprender a obedecer. Mas será que nós vamos ser, a exemplo de Jonas, desobedientes aí, para experimentar a mão potente de Deus? É um desafio para nós. Se Deus disse que você faça conforme a palavra de Deus. Se Deus diz confie na palavra de Deus. Se Deus diz, olha, você não vai obter vitória, fique quieto no seu lugar, e você fica perguntando, vai fazer, você vai quebrar a cara, não é? Então temos essa alegação aqui. E para concluir, meus irmãos, temos a oitava e última âncora na vida do apóstolo Paulo, que ele lançou ao mar, a âncora da esperança eterna, não é? Então vemos aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 19, a seguinte afirmação: temos essa esperança como que? Eu queria que a igreja lesse esse versículo aí. Conseguiu projetar, Gabriel? Hebreus capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler a igreja completa, amém? Temos essa esperança como âncora da alma. Ela é frágil, ela é corruptível. O que é que o versículo final diz aí? As duas últimas palavras que essa âncora é firme e temos essa esperança como âncora, não é do corpo, não é do navio, mas da alma. Essa âncora da esperança. Então, certo momento, meus irmãos, nas Escrituras, em Jó, capítulo 19, versículo 25, veja só o que Jó ele afirmou no meio do maior vendaval pessoal, real, doloroso que Jó passou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa âncora da esperança que esse patriarca lança na sua vida era a mesma coisa que ele está dizendo: olha, meu corpo está ferido com chagas, eu estou em cima de um montão de terra e posso morrer. Mas eu olho não para agora, eu olho para adiante e eu sei que lá no final de tudo, meu Redentor vai se levantar. Meu Redentor vai estar comigo, não é? E Ele vai ter misericórdia de mim. E Ele vai levantar esse meu corpo mortal aqui no pó, não vai me esquecer. Então temos essa certeza, meus irmãos,
Em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, diz o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então temos aqui, meus irmãos, a base do que a gente pode dizer que tanto é esperança como fé. A gente aguarda coisas que não se vê. A gente obedece a Deus mesmo que a gente não veja. Paulo, ele talvez não viu a praia. Paulo talvez não viu a terra firme. Estava escuro. Tempestade, vento, relâmpago. Mas ele viu. A esperança que Paulo teve fez ele ver a ilha, fez ele ver cumprir o projeto de Deus para a vida dele. Então, assim como Paulo enfrentou, meus irmãos, tempestade, nós também passamos por tribulações, mas se estivermos com essas âncoras aqui que eu falei, firmadas em Cristo, nosso barquinho não irá afundar, nossa vida não irá naufragar, nós não iremos perecer, porque quem prometeu, Ele é fiel para cumprir sua palavra, amém? Que Deus nos abençoe. Sei que me delonguei um pouco, mas eu acredito que cumpri aquele projeto que Deus tinha para nós essa noite. Amém? Que Deus abençoe e devolva a palavra aí no Maluco.